Olá pessoal, tá tudo bem com vocês? A nossa ideia do vídeo de hoje é sobre proteção. Esse é um tema muito interessante e ele me veio essa semana através de um acontecimento com uma amiga e eu achei bem interessante de comentar ele aqui, até porque foi uma dúvida que ela me trouxe e já me ocorreram outras pessoas trazendo a mesma dúvida, que é como estar protegido. E eu senti vontade de, nesse primeiro vídeo, fazer uma breve relação entre a proteção e a mecânica quântica em si. Assuntos que giram em torno disso. Quando eu era adolescente, uma coisa que me afetava grandemente era ser influenciado, era absorver as energias do ambiente. Então, por ter uma sensibilidade um pouco mais exacerbada, eu absorvia, eu entendia, eu compreendia pensamentos, intenções, etc. das pessoas, só que, em contrapartida, isso me afetava profundamente também. Então eu pensei, eu tenho que entender como é que isso funciona. E aí eu fui atrás de buscar conhecimento, de tentar entender, de palestras, cursos, etc. E deixando o nome em uma palestra que eu fui, me ligaram um professor de medicina chinesa estava montando uma turma e ele me ligou, ó, tô montando uma turma assim, assim, de curso de medicina tradicional chinesa. E aquilo me soou como uma excelente oportunidade para lidar com essa questão. E aí eu falei para ele, beleza, eu preciso lidar com essa situação energética. Eu sou uma esponja, eu preciso reciclar essas energias, me fechar, aprender a me proteger. Você me ajuda? Ele disse sim, para mim bastou. E uma das principais motivações que me levaram ao curso de medicina tradicional chinesa naquela época foi trabalhar a questão da proteção. E aí eu gostaria que vocês vislumbrassem comigo aqui algumas questões acerca desse assunto. Uma delas é que algumas coisas na vida você não precisa ter um conhecimento grande acerca disso para você conseguir se virar bem. Por exemplo, a energia elétrica, você não precisa ter um grande conhecimento. Quase ninguém sabe como é que a energia passa pelos canais, como é que ela é gerada, como é que ela chega na sua sala. Só que você vai lá, aperta um botão e a luz acende. Tá ótimo. Você é muito bem sucedido em gerar energia na sua casa. Tá tudo ótimo. Você não precisou estudar para isso. Aí a gente olha para algumas pessoas, e geralmente pessoas que têm uma veia espiritualista, que têm esse viés de querer entender como é que o universo funciona, de serem boas pessoas, etc. Elas, em grande parte, acham que têm que ser protegidas por conta disso. Mas eu tenho que ser protegida porque eu sou uma boa pessoa, porque eu estou buscando a espiritualidade. E como pode fulano ou ciclano, que é extremamente materialista, que não é uma boa pessoa no seu julgamento, como é que ela pode ter tanta proteção? Como é que ela pode estar bem? Nada acontece com ela. Então as pessoas olham para esse tipo de coisa. Existem inúmeros fatores que não dá para falar num vídeo curto aqui, mas sintetizando alguns deles. O todo fez as coisas para que, de certa forma, ele não precisasse ficar gerenciando tudo o tempo todo. Então, as coisas funcionam através de leis. Vamos imaginar um exemplo simples e tosco. Você tem uma empresa e aí você começa com poucos funcionários e você tem que gerir tudo. Então você tem que estar lá cedinho para que todos os funcionários, para se certificar que todos os funcionários cheguem no horário e cumpram suas tarefas. Aí vai aumentando o número de funcionários na sua empresa. Daqui a pouco fica difícil você fazer isso, porque você tem que ir no fornecedor, você tem que fazer um outro trabalho em outro lugar, e aí vem à sua mente a seguinte ideia: eu vou colocar um sistema que gerencia isso para mim. Vou colocar lá para as pessoas baterem cartão, então elas chegam, batem o cartão em tal horário e vai estar registrado no sistema que hora que elas entraram e que hora que elas saíram. E aí eu não preciso mais ficar correndo atrás disso. Posso me dedicar a outras coisas. É mais ou menos assim o universo. Ele é feito de uma forma que as coisas não precisam ficar sendo vigiadas o tempo inteiro. Existem leis para isso. Então, uma delas é a de onde você se coloca, de como a sua atitude mental está. Então, mais do que proteções externas, eu conheço pessoas, por exemplo, que fazem alguns rituais. Então, vou tampar meu umbigo porque isso gera proteção. Muito mais importante do que isso é a sua atitude mental. Por quê?
Se a gente for analisar fisicamente, são muitas dimensões para serem analisadas. São várias dimensões. E essas dimensões também são físicas, elas interferem umas com as outras e geram, se a gente fosse analisar a fundo, geram um algoritmo praticamente infinito de possibilidades. Não daria para analisar tudo isso. Então, como é que a gente pode entender? O substrato básico da realidade, de todas as realidades, é a consciência. Então, se a gente entender mecânica quântica, a gente vai entender isso. Através da sua consciência, você pode gerir todos esses processos, todas essas dimensões. Um exemplo muito simples também. Digamos que você está passando num lugar e um ladrão estava ali planejando roubar alguém. Então, para que ele não te veja, ou para que isso aconteça com uma outra pessoa e não com você, uma série de fatores tem que acontecer em outras dimensões para levar a situação para isso. É um detalhe, um mínimo detalhe já muda tudo. A sua consciência, ela tem um monte de filtros, ela não precisa gerenciar cada detalhe desse nele mesmo. Ela pode ter um estado de consciência X que a impeça, naquele momento, de sofrer tal ou qual situação. Algo bem pertinente nesse caso é a questão da vítima. A maioria dos humanos se coloca numa situação de vítima. E aí, quando eles fazem isso, é automático. Você tem que ser vitimizado em alguma situação, em algum momento da sua vida. Isso tem que acontecer. É uma vibração que emana e ela está atraindo. No exemplo que se segue, que chegou até mim, a pessoa foi roubada. Então ela estava no metrô tal e roubaram o celular dela da bolsa. Ela não viu. Então aconteceu. Geralmente, esse tipo de situação acontece quando nós nos abrimos de alguma forma. Nos abrimos energeticamente. Eu espero fazer um outro vídeo comentando exemplos de como podemos abrir energeticamente. Mas um dos principais fatores acerca disso, e que ficou bem claro nesse caso, veio com a revelação do estado mental da pessoa. Um estado de vítima, de vitimação. Como isso ficou extremamente claro? A pessoa postou numa rede social o seguinte dizer: pessoal, fui roubada. Perdi todos os meus contatos, falem por aqui ou me mandem seus contatos de novo. Alguma coisa assim. Colocar uma declaração dessa numa rede social, eu estou declarando para o mundo que eu fui roubado. Eu estou anunciando uma coisa, uma vibração, uma energia, e eu estou reverberando ela, estou soltando. Eu estou espalhando isso. Eu estou potencializando. O universo não tem preferência de nada, certo ou errado, isso são questões humanas. Então, quando você põe lá a energia nisso, você está aumentando isso. Você está atraindo mais disso. E você está revelando que você anseia por ser acalentada, por ser aplaudida, por ser consolada, por ser vitimizada. Isso é importante para você. Se não fosse importante, você não colocaria dessa forma. Você tentaria evitar ao máximo. Isso é um sinal também de falta de maturidade. Maturidade, na nossa sociedade, ela não gera aplausos. Pensem nisso. A maturidade, você ser adulto, isso não gera aplausos. Os comportamentos que geram aplausos, que ganham muitos views, muitos likes, etc., são infantis. São egos. As pessoas são apaixonadas por tipos de egos. Então a pessoa sabe como colocar o seu ego, ela tem muita audiência. Um bebê, ele chora para ser atendido nas suas necessidades. Então, para ganhar leite, para alimento, etc. Então, é uma coisa natural que o ego dele faz naquele momento. Quando o ser humano cresce, ele tem que entender que isso não é mais interessante. Senão ele vai continuar chorando por tudo. Só que de outras formas, manifestando esse sentimento de fundo em outras situações. Então, pessoal, para nós finalizarmos o assunto, pelo menos por hoje, queria que vocês pensassem numa coisa. A piedade, seja de quem for, é uma ilusão. Quando você coloca atenção nisso, quando você se vitimiza, quando você requer o aplauso, a atenção e o acalento de alguém fora de você, de alguém externo, você tem problemas. Porque você está fora da realidade de como o universo funciona. Você está
colocando atenção, energia numa ilusão. E aí como é que faz? Como é que a sua vida pode ter sucesso, no que quer que seja, se você está baseando sua existência em ilusões? Sendo assim, quando te acontecer, por exemplo, um fato desse, são coisas da vida, então isola esse fato. Pô, olha, aconteceu isso daqui. Caramba, beleza. Como é que eu posso aprender alguma coisa disso aqui? Será que a minha energia estava assim ou assado? Olha para essa questão, estuda isso e já solta. E já solta. Você não pode ficar alimentando. Acabou. Tenta falar para o mínimo de pessoas possíveis. Então, ó, isso aqui, aconteceu. Mas aconteceu, acontece e tal. Beleza, acabou. Então, vai resolver. Vai comprar uma outra coisa, vai, não sei. Mas resolva e solta. Não potencialize o problema, seja ele qual for. A ideia é sair de tal ou qual energia que te gerou um infortúnio na vida. Não propagar mais dela. Galera, é isso por enquanto. Se gostaram, se inscrevam no canal, comentem. Isso ajuda não só o crescimento do canal, mas também outras pessoas que também buscam conhecimento e que podem ser ajudadas por essa ideia. Muito obrigado por enquanto e até mais.